Se você está aqui nesse vídeo, você já descobriu que investir em ações é um bom negócio, mas talvez você ainda não investe porque você se depara com um monte de número que confunde a sua cabeça na hora de você tomar uma decisão. E aí você fica paralisado, parecendo aquele meme da Nazaré, cheio de cálculo na cabeça e paralisado com medo, porque você ainda não entende o que é bom, o que é ruim ou o que vale ou não vale a pena. Só que nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a analisar uma ação em 6 passos simples. Você vai ver que é algo muito fácil de você fazer e eu vou deixar aqui bem claro para você o que é importante você analisar e o que de fato faz diferença na hora de você escolher uma ação. A primeira coisa que você tem que começar entendendo é que ação não é um jogo, não é um cassino, não é uma aposta. É um negócio como qualquer outro e se você aprender a identificar boas oportunidades, você pode ter um bom retorno. Trazendo aqui mais para próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia, vamos supor que você quer comprar uma padaria aí do seu bairro. Sabe aquela padaria que talvez você vai todo dia, ou você vai de final de semana, ou aquele mercadinho que você vai de final de semana comprar um frango assado, um guaraná, enfim. Vamos supor que você quer comprar ou essa padaria ou esse mercadinho. A primeira coisa que você vai querer entender antes de colocar o seu dinheiro é se aquele negócio tem dívidas, quanto que aquele negócio dá de lucro, qual é a margem que aquele mercado tem, porque não adianta também você só ficar trabalhando igual um louco e você não ganhar nem um pouco de dinheiro. E numa ação você vai olhar exatamente essas mesmas coisas, só que em formato de indicadores. Então eu vou deixar claro aqui, tá? Todos os indicadores são importantes, mas aqui eu vou listar 6 indicadores para você que você vai tirar de letra e vai ver como é simples você entender e tomar uma decisão. Antes desse vídeo começar, só vou te dar 2 avisos, tá? O primeiro é que toda segunda-feira às 7h30 da noite a gente tem live aqui no YouTube, então você pode participar diretamente comigo e tirar todas as suas dúvidas. Tem muito conteúdo que eu passo aqui no YouTube que eu não consigo responder todos os comentários, mas nas lives eu consigo te dar uma atenção mais de perto. Então toda segunda-feira às 7h30 da noite. O segundo aviso, se você gostar e quiser aprender mais sobre investimentos, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo para você mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, você tá querendo aprender mais sobre investimentos. Se inscreve no canal ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Então o primeiro indicador que a gente vai analisar aqui numa ação é o PL, que é o preço sobre lucro. Esse indicador ele mostra pra gente quanto tempo vai demorar pra gente reaver o valor que a gente investiu apenas em forma de lucro. Eu vou usar aqui os indicadores da Sanepar, que é uma empresa de saneamento do estado do Paraná, e a gente vai identificar aqui que o PL da Sanepar está em 4,95. O que significa isso, Lucas? Que demoraria aproximadamente 5 anos para eu receber o valor que eu investi apenas em forma de lucro. No livro O Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que é nada mais nada menos do que o mentor do Warren Buffett, o maior investidor pessoa física do mundo, o Benjamin Graham ele deixa bem claro que você jamais deve investir em uma empresa que tenha um PL acima de 15. Pode ter várias empresas que você vai analisar na bolsa de valores que vai ver um PL muito esticado, porque o PL também significa o otimismo que os investidores estão em relação àquela empresa. Então às vezes você pega empresa com PL de 30, PL de 60, PL de 100 vezes o preço-lucro, ou seja, um PL muito esticado. E na lei do investidor inteligente, você deve investir em um PL até 15, não a mais do que 15, mas você vai ver que existem empresas que têm um PL mais esticado, dependendo do quanto a empresa pode entregar de potencial lá na frente. Então, Lucas, como eu sei se o PL da empresa tá bom ou se tá ruim? Entre 1 a 15 já é um PL interessante e quanto mais próximo de 1, mais favorável está para a empresa te retornar o valor que você investiu em forma de lucro. Porém, só olhar o PL não é o bastante. A gente jamais deve olhar uma ação, um fundo imobiliário, qualquer tipo de investimento somente com um único indicador. Então, o segundo indicador que a gente vai ver é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, basicamente igual a gente olha nos fundos imobiliários. Segue a mesma linha de raciocínio. P sobre VP acima de 1 significa que a ação pode estar ficando cara. P sobre VP igual a 1 está no preço justo, abaixo de 1 pode estar descontado. E seguindo a linha de raciocínio do livro Investidor Inteligente, um P sobre VP até 1,5 está na média, segundo o Benjamin Graham. Uma fórmula bem simples, tá? De você identificar se a empresa tá cara, se ela tá barata. É um cálculo que o Benjamin Graham ele deixa dentro do livro, onde ele ensina você multiplicar o PL pelo P sobre VP, e se esse cálculo ultrapassar o número de 22,5, a empresa já está muito alavancada. Então o que a gente faria aqui, por exemplo, para trazer um formato simples? O PL da Sanepar está em 4,95, o P sobre VP está em 0,74. Se a gente fazer um vezes o outro, a gente vai chegar em um número de 3,66, ou seja,
muito mais abaixo do que 22,5. Então o PL da Sanepar está barato e, segundo os ensinamentos do investidor inteligente, está em um preço atrativo. Outro indicador que a gente vai olhar aqui é o indicador de crescimento, que a gente chama de KGR, ou seja, o crescimento que a empresa apresentou nos últimos 5 anos, para a gente entender, será que essa empresa ela está crescendo, ela está estagnada, ou às vezes ela está até perdendo patrimônio. E aqui a gente vai olhar esse indicador que está aqui, ó, indicador de crescimento. A gente pode ver que o KGR da receita cresceu 7,96 nos últimos 5 anos e os lucros da empresa cresceu em média 14,79, ou seja, um crescimento muito interessante. A Sanepar vem crescendo ao longo dos anos. Algo que a gente quer entender aqui também é a margem líquida. De qualquer coisa que você vai fazer, você quer entender quanto de fato sobra de lucro para a empresa em relação ao que ela produz. E a margem líquida, ela mostra pra gente o potencial que a empresa tem de gerar lucros. Aqui no Status Invest, a gente pode ver que a Sanepar, ela tem uma margem líquida de 23,19. Isso quer dizer que a cada 100 reais que a empresa produz, 23,19, ou seja, 23 reais fica de realmente lucro para a empresa. Então é uma margem líquida muito interessante. E se a gente pegar aqui, por exemplo, uma empresa como a Magazine Luiza, a gente vai ver que a empresa tem uma margem líquida negativa de menos 2,38, ou seja, a empresa está no prejuízo em relação àquilo que ela produz. Qual que é a lógica aqui? A gente sempre quer investir em negócios que têm uma boa margem líquida, o que de dinheiro sobra realmente para a empresa quando ela distribui um produto. E é nesse ponto que é um ponto de atenção, porque existem empresas que negociam ou trabalham com margens muito apertadas, mais aí empresas do varejo, como Lojas Americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, até mercados como Açaí, Carrefour, são empresas que têm uma margem de lucro muito apertada porque elas ganham no volume de vendas. Então, se a gente for analisar aqui o Açaí, a gente vai ver que a margem líquida dele é de 1,53. É até por isso que muita gente brinca que a margem de você investir em um negócio como um de supermercado é muito pequena, que se passar uma criança correndo e derrubar um Danone, acabou o lucro da empresa. Por quê? Porque ela negocia com uma margem muito pequena. Mas como a gente viu aqui, a Sanepar tem uma margem muito boa de 23,19. Outro indicador que a gente vai analisar é o endividamento da empresa, porque você não vai querer entrar em um negócio onde a empresa tem muita dívida, ou seja, a capacidade dela te dar lucros é muito pequena, então a gente não quer investir em algo que esteja extremamente endividado. Como que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar para esse indicador aqui, dívida líquida, que é considerado um investimento saudável, tá? Quando esse número está até 4. No caso aqui, a dívida líquida passou de 4, isso aí já mostra que a empresa já está muito comprometida ali com as suas dívidas. Como a gente está vendo aqui, a Sanepar está em 1,77, ou seja, a dívida da empresa está tranquila. E quando esse indicador aqui ele está negativo, isso aí representa que a empresa tem um caixa na empresa, ou seja, tem dinheiro sobrando e a empresa não tem dívidas. Não tem problema a empresa se endividar para crescimento, tá? Mas a gente tem que ficar de olho nesse indicador para saber se a empresa realmente não está tão endividada a ponto de ela não conseguir gerar lucros para os seus acionistas, que é isso que a gente quer investindo em ações. Mas um indicador aqui que é interessante você entender, um indicador que eu gosto muito, não só para ações, mas para negócio, é o ROI, que significa o retorno sobre o patrimônio líquido, que é a capacidade que a empresa tem de remunerar com os seus próprios recursos. Isso daí é muito interessante, quanto maior o ROI, mais a empresa ganha dinheiro. Então, por exemplo, aqui, tá? A Sanepar tem um ROI de 15,3%. Isso aí quer dizer que a cada 100 reais que você investiu na empresa, isso aí retornou em 15 reais ao ano. Isso daí é um retorno sobre o investimento muito interessante. Então, quanto maior o ROI, melhor é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. E aqui, um ROI de 15 é um ROI interessante. Então, resumidamente, o que você vai olhar a partir de hoje para você tomar uma boa decisão na hora de analisar uma ação? A primeira coisa é o PL, que é o preço sobre lucro. Lembra que eu falei para você? Seguindo os ensinamentos do Benjamin Graham, um PL de 1 até 15 é um PL interessante. Segundo indicador, o P sobre VP. Acima de 1 está ficando caro, igual a 1 está no seu preço justo, menor do que 1 pode estar descontado. E para a gente entender e não ficar olhando só o indicador PL ou P sobre VP, a gente multiplica um pelo outro e essa soma precisa ser menor do que 22,5. Depois a gente vai dar uma olhada rapidamente ali no KGR, que é o indicador de crescimento, para a gente entender se a empresa está crescendo ou se ela está estagnada. E depois a gente vai analisar a margem líquida e o endividamento da empresa. Olhou, a margem líquida está positiva aí, acima de 5, 10, 15, uma margem líquida interessante, é uma margem boa, e o endividamento da empresa está entre 1 até 4.
4 é um endividamento saudável. Passou disso, a empresa pode estar muito comprometida. E aí, por último, a gente vai olhar o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que um ROI aí superior a 10, 15 já é um ROI interessante. E para finalizar, você não deve ficar olhando somente indicador, você deve realmente investir em algo que você goste, que você entenda, que você queira fazer parte daquela empresa e daquele empreendimento, para você não ficar olhando somente indicadores. Então, o que eu aconselho para você? Pesquise sobre a empresa, pesquise se os principais fundamentos daquela empresa estão de acordo com os seus princípios, se aquela empresa está em busca de algo que você gosta, se ela defende algo que você gosta. Invista em um negócio e não em indicadores. Invista em empresa pelo que ela é, pela forma como ela potencializa algo no mundo e não somente pelo dinheiro que ela pode te trazer. Por isso, pesquise sobre o RI da empresa. Você pode digitar lá, por exemplo, Sanepar RI, que você vai cair direto no site de relacionamento com investidores. Lá você vai encontrar tudo sobre a empresa. E você pode entrar, por exemplo, lá no Glassdoor, onde os funcionários da empresa, eles comentam sobre como a empresa funciona, como que é o tratamento dentro daquela empresa, quais são os reais valores e princípios daquele negócio, para você tomar a decisão se vale ou não vale a pena você se tornar sócio dessa empresa. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar uma melhor decisão na hora de você fazer um investimento. Lembrando que nada do que eu falei aqui deve ser levado como uma indicação, e sim como um material de estudo, porque a minha missão aqui é ajudar você a entender mais sobre os investimentos. Eu vou deixar 2 vídeos para vocês aqui, um onde eu falei mais sobre como analisar um fundo imobiliário e também um sobre os 10 melhores fundos imobiliários de papel. Esses 2 vídeos vão ajudar você a ter mais noção de quais investimentos vale ou não vale a pena entrar na sua estratégia. De agora até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu!